Boa noite a todos e a todas que nos acompanham agora pelo canal da Prefeitura de Itanguá no Facebook, nessa última live patrocinada pela Lei Aldir Blanc no município de Itanguá. Hoje eu tenho o prazer de trazer para a nossa conversa um tema que é muito interessante e um pouco, digamos, desconhecido nesse sentido da categoria de patrimônio imaterial, que são as características que fazem Itanguá ter uma cultura tão singular, uma cultura tão rica e tão pouco valorizada, digamos, do sentido de um conhecimento que possa passar para as pessoas de uma forma mais fácil, mais tranquila. E por isso, esse bate-papo de hoje é algo mesmo informal. A proposta era uma proposta de uma oficina, uma proposta mais formal, mas para dar uma dinamicidade e nós conseguirmos transmitir nesse pouco tempo que temos o máximo de informações, é necessário que a gente pontue muito bem quais são, primeiro, esses patrimônios culturais de Itanguá que se destacam, e no segundo momento dessa nossa conversa, eu vou trazer um convidado especial que é conhecido de muitos de nós que acompanhamos as realizações da atual gestão, mas é um amigo também pessoal, uma pessoa que conhece e está por dentro de uma dessas manifestações culturais. Gostaria de pedir licença a vocês de casa para fazer aqui a leitura da proposta dessa apresentação. O título é Descobrindo a Nossa Cidade, a Cultura Imaterial de Itanguá. Em mais uma live pela Lei Aldir Blanc, a Secretaria de Cultura e Turismo tem como objetivo oferecer uma oficina formativa sobre a história e cultura de nossa cidade através de uma palestra sobre o nosso patrimônio imaterial. O intuito é que essas práticas culturais, costumes e heranças de Itanguá não se percam com o tempo e não caiam também no esquecimento. A oficina ela será ministrada em 2 momentos. No primeiro momento, será apresentado as principais festas e grupos culturais locais, e no segundo momento seguirá a discussão a partir de um patrimônio cultural imaterial, através desse convidado especial que teremos conosco. Então, gostaria de apresentar essa publicação. Nós temos como referência esse livro, que foi um livro produzido em 2013 pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, UERJ. Essa pesquisa, eu pude participar como consultor, e nessa pesquisa ela abordou alguns municípios da nossa região. Os municípios foram Itaboraí, Rio Bonito, Cachoeiras de Macacu, Guapimirim e Itanguá. E o título desse nosso livro, como vocês podem ver, é Patrimônio Cultural no Leste Fluminense, História e Memória. Nesse livro são apresentados 4 patrimônios culturais de Itanguá. O primeiro, nós podemos trazer aqui a conversa para essa discussão, de uma forma bem breve, a festa da padroeira de Itanguá, Nossa Senhora do Amparo. A festa da Igreja Matriz, mais conhecida até como festa do Morro da Igreja, é uma festa popular que por muitos anos atraiu muitas pessoas, atraiu um fluxo muito grande de pessoas que vinham buscar, nesses 3, 4 dias de festa, a trazer a sua melhor vestimenta, a sua melhor roupa, Existem relatos, e aí eu gostaria de frisar que o livro, os registros formais, eles não dão conta desses ricos detalhes que só a memória nos trazem. As pessoas lembram muito e com muito carinho que essa festa ela se originou ainda na capela de Nossa Senhora do Amparo, que existia próximo ao Francisco Leal, ao Colégio Estadual Antônio Francisco Leal, mais conhecido como Grupo Escolar. E a partir dali, com a construção da atual matriz
em 1968, no dia 6 de janeiro de 1968, essa festa ela foi tomando uma proporção cada vez maior, que exigiu até que a comunidade católica de Tanguá se reunisse e construísse a cantina da igreja, que hoje tem uma estrutura muito agradável, uma estrutura que reúne e faz hoje parte dessa cultura de Tanguá através das festas, dos encontros, dos almoços que sempre são tradicionais nesse dia 15 de agosto de todo ano. A festa da paróquia de Nossa Senhora do Amparo, a festa da matriz, ela tornou-se parte do calendário cultural da cidade. E eu gostaria de abrir um parêntese. Nosso calendário de festas oficiais do município, ele tem um caráter simbólico. Ali estão registradas as festas, as comemorações mais importantes da história de Tanguá, porém não é uma legislação de patrimônio cultural que dê conta, que possa, digamos, subsidiar um apoio, um aporte de recursos para as realizações. Esse tipo de realização e parceria, ela sempre foi feita e é feita de uma forma muito autônoma, de uma forma muito cordial entre poder público e a sociedade civil, os organizadores, não só dessas festas, mas como outras que também estão inseridas nesse calendário cultural da cidade. E de uma forma, também está no nosso norte, na nossa visão de gestão, fazer com que a legislação de patrimônio cultural que nós possuímos e estamos trabalhando para efetivá-la, ela possa também dar conta desses patrimônios que são festas, são grupos culturais, que têm uma fragilidade, uma certa forma, e eu digo uma fragilidade não de uma forma depreciativa, mas é porque é tão singular, são manifestações culturais tão, como eu posso dizer, tão interessantes ou tão importantes para a nossa cidade, que elas não podem sofrer tantas diferenças, tantas mutações, coisa que é natural na cultura. A cultura, ela se modifica, ela se adapta, e assim ocorreu com a festa da padroeira de Tanguá, a festa de Nossa Senhora do Amparo, a festa do Morro da Igreja. Muitas pessoas ainda lembram com saudade, mas a festa tem que voltar. A festa continua, a festa ela nunca deixou de acontecer. Porém, ela, com o passar dos anos, ela se modificou. Ela ainda é caracterizada pelas procissões, não nesse momento, claro, de pandemia que nós estamos vivendo. Todos esses eventos, eles estão migrando para essa forma online de se apresentar. E agora eu tenho que abrir um novo parêntese, para falar sobre a cultura na pandemia. A cultura, ela foi o primeiro setor a ser afetado pela pandemia e será o último, digamos, a reabrir. Foi o primeiro a fechar e será o último a abrir. E essa forma híbrida de se fazer cultura, tanto presencial como online, é inegável que ela veio para ficar. Então, dessa forma, para fechar esse primeiro patrimônio, é interessante que a história e a memória e a pesquisa desses patrimônios possam dar ênfase a esse tipo de mudança que é natural, mas sem esquecermos dos leilões, das prendas, das corridas de bicicleta, das festas, dos foguetórios, né? das auroras, ou melhor, das salvas de fogos às 6 da manhã, que acontece tradicionalmente. São esses tipos de detalhe da cultura imaterial. E aí preciso também abrir aqui dar um destaque para as categorias dentro do patrimônio cultural. Nós hoje estamos discutindo sobre o patrimônio imaterial, também conhecido como o patrimônio intangível, aquele que é simbólico, digamos assim. E o patrimônio material é aquele mais conhecido, que ele está representado pelas construções, pelos monumentos históricos, pelas fazendas históricas, pela nossa usina de açúcar, pela nossa
estação ferroviária, pela nossa bica da praça, que está ali no centro da praça, onde as pessoas apanhavam água, onde o cotidiano da cidade sempre aconteceu. E o patrimônio natural, que é esse grande guarda-chuva para mim, que inegavelmente a Serra do Barbosão é o nosso grande patrimônio cultural e ambiental da nossa cidade. E invocando desde o início da nossa colonização e do aspecto desse patrimônio natural, é impossível não fazer aqui a menção aos indígenas. Os indígenas, a cultura indígena marcou a nossa região através das casas de farinha, através da cultura alimentar. E sobre a cultura alimentar, eu já quero aproveitar aqui, e não posso deixar, até para não ficar sozinho essa cadeira aqui, para não ficar batendo papo só eu e vocês aí em casa, gostaria até de deixar em destaque que esse livro, nós possuímos esse livro em formato digital. Esse livro ele está disponível pelo Departamento de Patrimônio Cultural de Tanguá, da Secretaria de Cultura e Turismo, e você pode deixar o seu e-mail aí no comentário que nós enviamos essa publicação, esse livro, que pode servir para vocês conhecerem ou para indicar uma pesquisa escolar de um aluno da nossa rede municipal, que está em casa agora nas atividades não presenciais, estudando em casa. Gostaria agora de convidar o meu amigo Alaf de Oliveira. Por favor, Alaf. É um prazer o Alaf tê-lo aqui conosco. Boa noite. Pedir a permissão para tirar a máscara um pouquinho? Fique à vontade. E como estava dizendo, nesse aspecto da nossa cultura alimentar, nessa herança indígena que nós temos, o aipim é uma dessas, digamos, heranças que nós possuímos e que a Igreja Congregacional da Posse realiza a festa do aipim, que aconteceu agora no último dia 1º de maio, contou com esse apoio da Secretaria de Cultura e Turismo na sua live, e eu gostaria de conversar um pouco aqui. Nós vamos ainda falar de 2 outros patrimônios, mas eu gostaria de logo falar sobre a festa do aipim com o nosso convidado Alaf de Oliveira. Boa noite a todos, vocês estão em casa. Desde já quero agradecer o convite, né, em nome da Igreja Evangélica Congregacional em Posse, né, em nome do pastor Jacques Góes, que é o nosso pastor presidente. A alegria de estar participando dessa live, dizer quanto a importância, né, de ter a festa do aipim como patrimônio imaterial do nosso município, né, de quanto que a festa evoluiu e vem sendo referência ao longo desses anos, né, mesmo diante dessa pandemia, a gente teve que migrar para a forma online, mas foi também uma experiência muito legal e muito importante, da gente não deixar do que a festa, né, morra nos nossos corações, na vida, né, do nosso cidadão tanguense, né? Aqueles que nunca passaram pela festa do aipim, né, depois no dia seguinte, falar assim: nossa, assim que acabar a pandemia eu quero ir conhecer a festa. Eu moro na cidade há tantos anos, mas nunca fui na festa do aipim. Então é um legado assim muito importante que foi passando, né, de gerações e gerações, né, uma das gerações mais novas, mas tem pessoas desde a primeira festa do aipim na igreja ainda. Então a gente vê ao longo dessa vida as coisas mudarem, mas a festa permanecer ao nível da cultura no nosso município. Gostaria de agradecer muito a sua presença e também gostaria que você levasse para a comunidade da Igreja Congregacional da Posse, para o pastor Jackson, nosso agradecimento pela sua presença aqui conosco. E eu gostaria de parabenizar pela live, que foi muito interessante. Ela trouxe muitas informações que o livro, que pesquisou também a festa do aipim, que registrou, está nesse livro registrada a festa do aipim, ela não deu conta. Foi uma pesquisa que foi muito rápida, uma pesquisa que aconteceu até por conta que esse produto, esse livro foi produzido e direcionado sobretudo às escolas e às bibliotecas da região. E aí eu, como bibliotecário, eu preciso dizer que são poucas, mas aqui no nosso município nós temos trabalhado para estruturar
essa política pública. E o Aleph, um ponto muito interessante que eu gostaria que você repetisse é a dinâmica de mudanças que foram ocorrendo na festa do Aipim. Sim, a festa do Aipim, né, desde a sua primeira edição, né, que foi a igreja, né, em torno, né, foi criada ali em torno da posse, né, perto do Colégio Jacinto Costa, desde a fundação da igreja, e depois a gente migrou mais próximo da escola Ernestina, né, que é onde é a sede atual da igreja. E a primeira festa do Aipim foi realizada ali, mas nessa época, a primeira festa, sem experiência, né, se confundia com o calendário do Angu Abaiano na igreja, né, porque também era como se fosse uma festa. E se não me perdoe, é a 34ª edição da festa? Não, seria a 37ª. 37ª? Isso. Então se confundia. Então, desde então, os irmãos da igreja, né, a nossa igreja matriz, a Igreja Congregacional em Vento das Pedras, viu que tinha uma necessidade de criar essa festa de fato. Então não tinha um nome. A festa começou acontecendo, e na época a gente tinha um seminarista, né, o pastor Paulo Lauro, hoje já não faz mais parte entre nós, ele decidiu, vamos dar um nome para a festa, para essa festa, né? E ali a gente tinha uma irmã chamada Maria Auxiliadora, que falou assim, que tal a gente fazer a festa do Aipim? Mas por que festa do Aipim? Porque dentro dessa festa a gente já produzia produtos relacionados ao Aipim, que era em maior quantidade, que era a sola, que era o biju, que era a tapioca, que era o tradicional bolinho de Aipim. Então, em assembleia comum de membros, decidiram criar-se a festa do Aipim. Com isso, né, a festa foi criada e teve o principal, que era o torneio de futebol, né, que também era a sensação da posse naquela época, né? E desculpe, eu esqueci de mencionar que a festa da padroeira de Tanguá também era marcada por um torneio de futebol. As igrejas, os times de futebol, a religião, a fé e o esporte sempre caminharam juntos. Isso. Né? E com isso a igreja começou a perder espaço, que era um tempo muito pequeno, né, não cabia. Então a igreja decidiu na época, né, criar a festa em Flor do Ipê, né, que tinha um campo de futebol, né, que tinha todo um espaço, todo um aparato. Então a igreja se movimentou e levou todas as barracas, né, foi criada a festa, passou por Flor do Ipê. Com isso, né, a igreja passou por reforma, já chegou ao segundo templo, né, e já tinha um pouco, né, mais de espaço, né. Hoje, onde é feita a festa do Aipim, naquele terreno, não era da igreja, era um terreno de uma outra pessoa. Com o próprio, né, investimento da festa, o dinheiro arrecadado, a gente conseguiu comprar aquele terreno, né, e hoje a gente tem um sonho, né, um projeto de comprar o terreno da frente da igreja, né, quando passam lá na frente. Então já é um projeto nosso para que a festa tenha cada vez mais espaço, mais comodidade para as pessoas que vêm de todas as cidades. E com isso, a festa também foi realizada na Ernestina, né, que é a escola municipal mais próxima, porque a gente tinha o famoso almoço, né, que era a galinha da roça com aipim. As pessoas até hoje, Rodrigo, perguntam assim, mas por que acabou, né, a galinha da roça com aipim, que é um marco da festa, né, que traz essa tradição, a história da nossa igreja, né? Da dificuldade da gente criar, porque todo o material produzido é pelos membros da igreja. Né? A gente só compra os insumos, que é manteiga, né? Peito, outras coisas que a gente tem que comprar. Mas assim, a sola, por exemplo, são as irmãs da igreja, né? A União Feminina que produz a sola, a União Feminina que produz o biju. Por exemplo, a semana a gente já estava discutindo a questão da plantação do aipim. Exatamente, eu ia colocar essa questão, porque envolve muitas pessoas, envolve muito tempo, né? Sim. A festa ela não é preparada de um dia para o outro. Vamos dizer que a festa do aipim ocorre o ano inteiro. O ano todo, E ela tem, digamos, a sua culminância no Dia do Trabalhador, né? Sim. Interessante que é no Dia do Trabalhador, no dia 1º de maio de todo ano, ocorre essa festa. E é interessante também lembrar, e eu gostei muito de ver compartilhado nas redes sociais da igreja, o trecho, né, do filme que acompanha essa publicação, que foi um dos membros, né, o senhor Alexandre. O Alexandre, ele foi um dos entrevistados, e eu achei muito interessante no depoimento dele
quando ele dá uma ênfase, ele tem um orgulho muito grande em dizer que a festa do Aipim, ela compõe esse calendário oficial da cidade. Sim. Mas como eu disse, nós estamos em vias de criar uma legislação específica que reconheça a festa do Aipim e outras manifestações culturais como patrimônios culturais e materiais da cidade. E o que isso, vamos dizer assim, traz? Como eu falei, o município hoje, nessas festas, eles fazem parcerias. É um tipo de auxílio que é feito de uma forma muito espontânea. O que essa legislação pode trazer? E de que forma, né, nós podemos imaginar que essas festas podem ter um apoio maior do poder público? É através desse nosso Fundo do Patrimônio Cultural. Nós temos uma lei criada em 2005 que cria um Conselho de Patrimônio Cultural. Eu já gostaria de deixar aqui já o convite à Igreja Congregacional da Posse para que tenha um assento nesse conselho e para que a gente possa discutir as formas dessa legislação, apoiar nessas, né, e como eu costumo dizer, e não é de uma forma a interferir, é uma forma de criar uma parceria para auxiliar, por exemplo, em novos registros como esse. Né? Esse registro, esse trabalho, foi um trabalho que foi feito, digamos, contratado pela Petrobras, um produto que foi feito de uma forma, digamos, com muita pressa, que queriam entregar um produto rápido, né? Um produto que desse conta do contrato. Conheço os pesquisadores da UERJ que estavam envolvidos, é um livro de uma pesquisa de altíssima qualidade, mas ele pode ser desdobrado em novas pesquisas, em um inventário de patrimônio cultural. Acho que é isso que é interessante. E dando prosseguimento à nossa live, não deixando de sair da nossa área rural, é importante agora a gente dar destaque à Festa da Laranja. É o nosso terceiro patrimônio cultural de Tanguá, registrado nesse livro. A Festa da Laranja, ela tem a sua origem na cidade de Itaboraí, em um caráter mais voltado para um encontro formativo, né, entre os produtores rurais, entre os produtores de laranja da época. Existe um vídeo do Arquivo Nacional muito interessante que mostra uma dessas reuniões, uma dessas festas que tinha esse caráter, e por muitos anos ficou esquecida, adormecida, até que uma das gestões passadas fez esse resgate da Festa da Laranja através desse evento, com atrações musicais voltadas sobretudo para a música sertaneja e com a escolha, um concurso, né, de Rainha da Laranja, de Princesa da Laranja, e também com a escolha da laranja mais doce da nossa cidade. E isso, né, Wallace, culmina um pouco, não sei se você pode falar, um pouco com esse processo, né, que nós estamos passando, que está culminando com a indicação geográfica da laranja de Tanguá. É importante nós termos o produto reconhecido internacionalmente como sendo da nossa região, porque o nome é Laranja Tanguá, mas ela compreende toda essa região entre Pachecos, Muriqui, Riachão, Mutuapira, Posse, Tomaiscar, Prainha, e vai até Araruama, que eu já desconheço quais são aquelas regiões lá, que formam esse cinturão da produção agrícola de laranja. Você tem algo a falar, como filho de produtor também? Eu acho que a laranja, né, que é nascido e criado no bairro da Posse, é uma característica muito particular nossa, né? A gente é criado no meio daquelas questões da laranja, da criação, da produção. Mesmo a gente não tendo a nossa criação, por exemplo, eu me formei e tal, mas desde a infância a gente é ensinado de como é plantar a laranja, de como é criar. Até na festa do Aipim a gente tem esse cuidado, essa preocupação de ter a laranja
né, presente na festa, na feirinha, porque é um produto também que é muito procurado em diversas áreas. Então, de quanto que esse produto, né, e a gente ter essa marca da laranja, né, ser reconhecida pelo Estado, pelo país e mundo, podemos assim dizer, traz para a gente, né, traz para a população de Tanguá, os agricultores que estão lá na ponta, né, podemos assim dizer, esse orgulho, né, esse agradecimento, e que faz parte da nossa tradição, combina com a nossa cultura e perpassa, acho que, todas as festas do nosso município, né? A laranja, ela sempre vai estar ali representada de alguma forma, em algum contexto. É impossível que eu não faça referência a algum patrimônio edificado do município, até porque eu, como pontuei no início dessa nossa live, né, a categoria de patrimônio, ela tem essa divisão em 3 categorias, né, material, imaterial e natural, porém, é um consenso que o patrimônio, ele é uma coisa só. Ele é composto desses elementos. Esses 3 elementos, eles entre si elaboram a nossa cultura. E eu gostaria de destacar o Porto da Posse. O Porto da Posse, que nós temos ali ainda como referência, é um pequeno coreto, né, na frente do Clube da Posse, né? Há pouco tempo a gente ainda tinha ali um grande armazém com uma portada suntuosa, grandiosa, que infelizmente foi desmanchado. Ou felizmente ou infelizmente, a gente diz infelizmente, mas como a gente está tentando levar aqui nessa nossa conversa, nesse bate-papo, é compreender que a cultura, ela se modifica, que a cultura, ela se adapta. E nós estamos hoje convivendo, como nós estamos hoje, vocês aí através da página da Prefeitura de Tanguá, e nós aqui conversando, eu e o Aleph, é uma nova forma de se fazer cultura e de levar, né, vamos dizer, fazer essa troca de conhecimento. Então, Aleph, por favor, quais são as suas memórias que você tem sobre a Posse dos Coutinhos, mais especificamente o Porto da Posse? Eu trago lembranças, né, dos meus avós, bisavós, né, que tive a oportunidade de conhecer minha bisavó, que tinha feira, né, fazia feira ali no Porto, né, comprava, né, porque ali era como se fosse um mercado municipal ali do bairro, né, e eles contam dessa experiência, né, que a Posse sempre atraiu, não só falando do Porto, mas combinando com o Porto, que é a festa da Santana, né, que é a festa da Posse, né, da Igreja Católica da Posse também, que era uma festa muito importante até hoje, e que também combinava com esse porto, né, porque aproveitava nesse dia, trazia muita gente de diversos lugares, diversos momentos. Mas as memórias que a gente tem, né, que as pessoas falam, de quanto isso também é importante. As pessoas falam, não, porque ali, todo mundo fala, minha bisavó sempre falava, não, porque aqui, quando ela passava aqui, funcionava o Porto da Posse, né? Aqui a gente trazia, a gente comprava, a gente fazia trocas de mercadorias, né? É importante explicar para quem nos assiste que é chamado de porto, mas não é um porto fluvial, Isso, né? É um porto seco, né? É onde as pessoas traziam, ou melhor, levavam, né? Nós estamos aqui em uma outra dinâmica cultural, que é a parte mais central de Tanguá. Então eles levavam essa produção dos seus sítios, né? Essa produção que hoje é chamada de agricultura familiar, era levado para esse porto e era muitas das vezes trocado com outras pessoas, né? Quem criava o seu porquinho, quem criava a sua galinha, e assim dava essa dinâmica. Tinha a cachaça também, que era... A cachaça, importantíssima essa lembrança. Que era bem... Ali na região da Posse existiram no mínimo 2 grandes alambiques, né? Sim. O da fazenda Herodina, né? Que é a cachaça Herodina, da fazenda de Herodes Muniz, e a cachaça da fazenda Bulhões, né? O engenho da fazenda Bulhões, que fica ali bem próximo ao chamado, conhecido como Rodo da Posse. Wallace, você acabou me entregando, porque a festa da padroeira de Santana da Posse, ela também está registrada nesse livro, só que para dar esse equilíbrio, né, às referências, e como eu disse, essa pesquisa, ela foi inicial, ela foi feita justamente para nos provocar a refletir. Então é interessante, né, que a gente hoje tenha ela como referência para se discutir essa temática na cidade, tanto
dentro do âmbito educacional, dentro do âmbito da cultura, dentro do âmbito do turismo. É um guia de referência para a gente saber que norte a gente vai tomar. E foi escolhido, muito bem escolhido, a questão da nossa vocação rural. Por mais que Tanguá tenha um patrimônio industrial muito interessante, muito marcante, através da usina de açúcar, através da Companhia Brasileira de Antibióticos mais recente, e da própria Embratel, que é algo tecnológico, que não entrou nessa pesquisa, para deixar claro que é algo ainda por fazer. E eu gostaria, por último, de trazer aqui a discussão de um grupo cultural que é muito interessante. Nós tivemos o prazer de tê-los representados dentro da Lei Aldir Blanc, patrocinada a apresentação aqui no município de Tanguá, da Folia de Reis, a mais conhecida, né, a bandeira dos 3 reis do Oriente, guiada por São Jorge, porém mais conhecida como Folia do Seu Edu. A Folia do Seu Edu, né, que passou a seu filho, e aí é importante destacar mais um caráter do patrimônio imaterial. Ele tem essa característica de passagem entre as gerações. Ele tem essa característica de herança. Sim. E na Folia de Reis a gente percebe muito bem, nesse caso, o filho levando à frente uma tradição de seu pai. E é interessante notar, e é impossível que a gente não deixe bem frisado, que por muita incompreensão do que é a Folia de Reis, ela foi associada a religiões afro-brasileiras. O que isso eu acho também de uma forma muito natural, por conta do desconhecimento das origens católicas dessa manifestação cultural e também indígenas. Na nossa região, nós temos a localidade de Itambi, em Itaboraí, que antes de ser conhecido como Itambi, era a aldeia de São Barnabé, ou melhor, o aldeamento de São Barnabé, que está registrado nesse livro. Essa aldeia de São Barnabé era uma aldeia indígena. E nessa aldeia indígena, os padres da Companhia de Jesus, o mais conhecido, José de Anchieta, existem registros, ou melhor, existem referências que dizem que ele esteve presente tanto em Maricá quanto nessa região desse aldeamento de São Barnabé, ou até a aldeia de São Lourenço em Niterói, que deu origem a Niterói. E ali a forma de se catequizar os índios, né, de passar os ensinamentos bíblicos, era através dessas encenações bíblicas. Porque o que é a Folia de Reis representa nada mais, nada menos que a busca dos 3 reis magos, né, Gaspar, Belchior e Baltazar, em busca do menino Jesus. E os palhaços representam a figura dos soldados de Herodes que buscavam aquele menino nascido na manjedoura em Belém. Existem versos, existem versos passados, né, repentes, né, poesias que são ali lidas e declamadas naquela apresentação, que são carregadas de heranças, né, de tradição, mas também muito delas adaptadas ao nosso presente, adaptadas a questões que nós possuímos do presente, pontuais, e é isso que faz a nossa história rica, a nossa história digamos, um espaço para ser debatido, para ser discutido, para ser mais conhecido. Dessa forma, gostaria de já encaminhar para as nossas considerações finais, deixando para vocês de casa a referência que nós temos, a disponibilidade de encaminhar a cópia digital desse livro, Patrimônio Cultural no Leste Fluminense, História, Memória de Guapimirim, Itaboraí, Cachoeiras de Macacu, Tanguá e Rio Bonito, que se faz uma região única, uma região que tem tradições culturais que são, digamos, perpassam uma e outra, né? Eu costumo dizer
que a cultura ela não tem, Wallace, ela não tem uma barreira política administrativa. Lógico que as gestões eles têm a responsabilidade do seu território, mas na hora de se tratar de cultura, de turismo, de patrimônio como política pública, isso excede os nossos limites. Gostaria de pedir para você fazer alguma consideração, você fazer alguma fala, nós ainda temos um tempo que você pode usar, e alguma dúvida que você tenha, até alguma dúvida que você possa ter a respeito dessa política pública, ou melhor, dessa legislação a ser elaborada do patrimônio cultural e material, ou seja, o registro, né, diferente dos patrimônios edificados, que são tombados, os patrimônios culturais e materiais, eles são registrados. Então, se você tiver alguma dúvida também nesse sentido, que é uma discussão até antiga nossa, sim. mas se você tiver alguma dúvida, pode ser a dúvida de alguém de casa. Acho que é uma dúvida da nossa igreja em si, né? A gente já tinha conversado há um tempinho atrás sobre essa questão, né? E o nosso desejo, né, enquanto igreja, né, de cada vez mais fortalecer, né, a presença da festa do Aipim, né? Hoje, que é uma festa também que já passa no Globo Rural, né? Tem a sua edição ali sempre, né, os domingos passando, né, informando sobre a festa. E a nossa dúvida né, de qual o passo a passo, de como fazer, se há essa possibilidade, como você já deixou aí meio que esse gancho para a gente. Como eu te disse, é uma política pública ainda a ser estruturada. Nós hoje, né, a gestão da cultura em Tanguá, ela é compartilhada com a gestão também do turismo, né? São políticas distintas, porém elas trabalham em conjunto. Mas a política de patrimônio cultural, ela está atrelada à cultura, e dentro desse campo da cultura, eu posso te dizer sem sombra de dúvida que a festa do Aipim, ela já é um patrimônio cultural e material do município. O que a legislação faz, ela tem também esse caráter simbólico que eu disse do calendário do patrimônio, ou melhor, do calendário das festas oficiais do município, porém ela não dá nenhum tipo, digamos, de garantia que ela possa, digamos, perpassar e continuar através do tempo. Por exemplo, caso ocorra da Igreja Congregacional da Posse dos Coutinhos não puder mais assumir a festa do Aipim, ela se tornando um patrimônio cultural e material, ou melhor, ela sendo reconhecida como um patrimônio cultural e material, o município garante a sua continuidade através da sua realização, da mesma forma que é a realização da Festa da Laranja. A Festa da Laranja é uma festa que o município ele tem autonomia para realizá-lo. E é interessante também notar que a Folia de Reis, o encontro de Folia de Reis, ele também aconteceu durante alguns anos e se iniciou em uma gestão, e uma outra aconteceu um ano sim, um ano não, um ano sim, um ano não. Então, a existência desse Conselho de Patrimônio Cultural serão essas pessoas que estarão discutindo a cultura na cidade nesse aspecto, que vão dizer, não, nós queremos que aconteça o encontro de Folia de Reis todo ano. Nós queremos garantido no orçamento que a festa aconteça, que a festa do Aipim também aconteça todo ano. E dessa forma a sociedade civil, junto com o poder público, garante a continuidade dessa política pública, através da sua participação e de sua parcela de responsabilidade, porque aí se chama para conversa. O poder público, como no momento que nós estamos enfrentando, também explica, olha só, nós não temos orçamento para realizar. E de que forma, de que melhor forma nós podemos fazer para que se realize? Eu acho que essa criação do conselho, Rodrigo, é de extrema importância, né, para a gente que está na ponta, porque às vezes a gente ficava meio que perdido,
né, nesse sentido. Então a gente tendo esse aparato, às vezes são documentações, são uma estrutura, e ter a secretaria cada vez mais próxima e ter esse conselho é a forma da gente dialogar, né, mostrar, a gente está aqui, né, a gente existe, né, e não só dizer assim, a festa é importante no município, tá ok, vocês ficam lá, não. Trazer, de fato, a criação, a aproximação é extremamente importante. É algo que a gente sempre discutia na nossa comissão da festa, dessa ausência que a gente percebia, desse distanciamento. Não, a festa não tem que estar lá na igreja e a prefeitura cá, a Secretaria de Cultura cá. Não. Se é do município, né, se traz uma relevância importante para o município, tem que andar juntas, né, da gente conversar, dialogar. Às vezes a secretaria pode dizer, a festa poderia acontecer dessa maneira, né, a comissão avaliar, levar para a igreja avaliar, sempre trabalhar aqui, em parceria. Criando esse conselho vai dar voz, né, de fato, aquilo que a gente já via pensando, né, e trazendo como proposta nesse sentido, né, de estar mais próximos, mais juntos, para a realização, que a festa, né, possa ser cada vez mais sucesso, crescer cada vez mais, chegar, né, outros lugares. Quem sabe alcançar esse mesmo tipo de reconhecimento no nível do governo do estado. Para vocês terem ideia, semana passada a festa do tomate de Pati do Alferes, ela foi reconhecida como patrimônio cultural e material do estado do Rio de Janeiro. Então tudo parte da nossa política aqui, fazendo pequeno, e gostaria, se você me permite, de fazer uma analogia a respeito do entendimento do que é a gestão das políticas culturais. Nós temos um grande bolo, digamos, um bolo em vários andares. Nós temos diante de nós aqui um grande bolo, né? E cada camada, essa grande base, né? Nós temos a educação, e vem a saúde numa outra parte ainda grande. Depois vem as outras políticas, assistência social, a própria administração, o meio ambiente, o ambiente, né, que é também uma vertente do patrimônio cultural muito importante. Tem a política de cultura e de turismo, e acima, digamos, aí me permitam fazer essa analogia, não é o laço do bolo, mas é aquele topo, né, que sustenta digamos, que está ali no topo, mas não nas preferências das políticas públicas, mas é aquilo que dá justamente esse caráter de identidade, da gente entender de onde nós viemos, nossa história enquanto o município, que é muito recente do aspecto político-administrativo, mas é um município carregado de história, carregado de memórias. As pessoas necessitam e anseiam, eu percebo, de quem tem uma maior sensibilidade para o assunto, de como desejam que políticas públicas nesse sentido sejam efetivadas. E eu tenho certeza o Aleph pode levar para a comunidade, e todos de casa tenham certeza que o esforço está sendo feito para que isso aconteça nessa atual gestão, que eu tenho o prazer e a grata satisfação de fazer parte. E aí, abrindo um parêntese que eu nem deveria, até porque aqui eu não estou, digamos, como poder público, estou como uma pessoa, digamos, que foi contemplada, também não gosto dessa palavra, mas que foi patrocinada pela Lei Aldir Blanc, que é uma lei federal, que foi conquistada também com muito afinco, com muito esmero, de todo o parlamento brasileiro. Então, gostaria aqui de colocar que todos esses patrimônios não são só importantes para Tanguá, mas principalmente também para o estado do Rio de Janeiro e para o nosso país. Muito obrigado a todos, tenham todos uma boa noite e continue conosco, que nós já temos uma surpresa, voltaremos em breve.